Queridos, sejam bem-vindos. Aos que não estavam semana passada, nós estamos estudando sobre o milênio, certo? Recapitulando brevemente, muito brevemente, eternamente esse aqui, hoje. Nós temos pelo menos 3 correntes principais a respeito do milênio. Pronto. Eu tô pra lá? Ah, foi? Ah, tá. Nós temos 3 correntes principais a respeito do milênio. Sendo que uma dessas, ela é dividida em 2, certo? Que é o pré-milenismo. O Sproul aqui no livro dele, ele apresenta uma quarta que é pouco falada, que também existe, ela não está aqui, que é uma corrente que se chama de preterismo, certo? Se chama de preterismo. Mas aqui nesse quadro a gente tem assim, um panorama sobre essas correntes sobre o milênio e como que elas interpretam alguns pontos fundamentais da doutrina, certo? Só relembrando aqui rapidamente, a doutrina do milênio ela é uma doutrina que está baseada lá em Apocalipse. Olha comigo, capítulo 20. Capítulo 20. De 1 a 6. Como é que diz aí? Alguém leia pra gente, por favor. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam fim em suas testas, nem em suas mãos. E viram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Muito bem. O único texto da Bíblia que fala sobre um milênio é esse aqui, certo? E ele tem sido suficiente para gerar debates durante vários milênios. O grande lance está na forma como se interpreta o texto. Cada corrente interpreta de um jeito, né? Tomando, por exemplo, o amilenismo. O A, aqui na língua grega, ele tem uma função de ser uma partícula de negação, né? Sempre que você vê um A no debate doutrinário, amilenismo, não sei o quê, normalmente está relacionado, na maioria das vezes está relacionado a uma ideia de negação. Então, amilenismo aqui traz essa ideia no seguinte sentido, de que não existe um milênio literal. 1000 anos aqui é puramente figurado, certo? Pré-milenismo é outro exemplo, oposto. Acredita em um milênio literal, mas que ainda não está acontecendo. Ainda vai vir esse milênio.
E aqui, nesse quadro, nós estamos estudando como que cada corrente trata as principais questões doutrinárias, tomando como ponto de partida o milênio. Semana passada nós vimos que o amilenismo vê a segunda vinda de Cristo como um evento único, assim como o pós-milenismo, certo? O que é o pós-milenismo, gente? Só relembrando aqui. O amilenismo crê que nós estamos vivendo o milênio, certo? E no final do milênio Cristo vai voltar, desse milênio não literal. Então não existe tempo certo, não existe data definida, mas estamos vivendo o milênio, estamos vivendo a tribulação e Cristo vai voltar em algum momento. O pós-milenismo crê de forma muito parecida com o amilenismo até um determinado ponto. A diferença está que para um pós-milenista o reino de Deus vai avançar, o mundo vai se tornar um lugar melhor, certo? As coisas vão se tornar mais justas, equilibradas e etc. E no final disso tudo, Cristo vai voltar. Então, o pós-milenista ele é assim, um tanto otimista na forma de ver as coisas. O pré-milenismo é tenso. Primeiro porque os pré-milenistas creem que não estamos vivendo o milênio. O milênio ainda vai vir. E o que vai inaugurar o milênio? O arrebatamento dos crentes. Aí tem duas correntes pré-milenistas. Uma que é chamada de histórica, que é mais simples, e outra chamada de dispensacionalista, que é aquela que crê que Deus age na história através de dispensações, que é bem complexa. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui, porque cada uma delas exigiria aí um período bem longo de estudo para a gente definir, olha, é assim e tal, passo a passo, entendeu? Não é o caso não é o nosso objetivo aqui. O que nós queremos aqui é apenas olhar como que cada uma dessas correntes a respeito do milênio interpretam as principais doutrinas da fé cristã. Aí semana passada nós falamos que o amilenista ele vê a vinda de Cristo como um evento único, assim como os pós-milenistas até certo ponto, né? O pré-milenista histórico ele vê a vinda de Cristo da seguinte forma: vem o arrebatamento, a segunda vinda, certo? E depois Cristo volta para reinar sobre a terra, certo? O dispensacionalista interpreta a vinda de Cristo em duas fases. A primeira para arrebatar a igreja, a segunda depois da tribulação. Eu estou passando aqui rápido porque isso aqui a gente já olhou. Um amilenista, ele vê a ressurreição de crentes e de incrédulos como um único evento. Cristo veio, ressuscitou todo mundo e quem vai para o céu vai, quem vai para o inferno vai. Acabou. Do mesmo modo, um pós-milenista também, então você vê que até certo ponto eles são bem semelhantes. O pré-milenista histórico, ele vê a ressurreição dos crentes no início do milênio e a dos incrédulos no final do milênio, no final dos 1000 anos. E aí são 1000 anos literais mesmo. O pré-milenista dispensacionalista, ele vê da seguinte forma: a igreja será ressuscitada por ocasião do arrebatamento. No final da tribulação, dos 7 anos de tribulação, os salvos do Antigo Testamento e os que morreram em Cristo durante a tribulação também serão ressuscitados. E finalmente, depois do milênio, os incrédulos irão ressuscitar. Então, nesse período não haverá conversão. Durante 1000 anos não haverá conversão sobre a terra. É porque o pré-milenista e dispensacionalista ele acredita assim: estamos vivendo a dispensação da igreja, vamos viver o período de tribulação e depois vamos viver os 1000 anos de tribulação, certo?
Então, olhem como o pré-milenismo dispensacionalista ele é sempre mais complexo na forma de interpretar as coisas. Vamos dar uma olhadinha agora sobre a questão dos julgamentos. Como é que o amilenista vê? Vocês estão vendo aí que o amilenista ele sempre interpreta a coisa de um modo bem simples, né? Bem claro, bem objetivo. Como eu disse para vocês, é por isso que eu gosto do amilenismo. Quanto mais simples para mim, acho que faz mais sentido. Então, o amilenista ele vê, olha, Cristo veio no final desse milênio não literal, todos serão julgados. Os vivos, os que ressuscitaram, quem vai para o céu vai, quem vai para o inferno vai. O pós-milenista ele também cria assim. Só lembrando, né? Que o pós-milenista ele crê um crescimento do evangelho ao ponto de promover uma melhora, né, em todo o mundo. E já houve períodos em que essa doutrina ela foi muito popular. Principalmente aqueles momentos em que o mundo viveu numa relativa paz. Um período de crescimento, de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento humano, desenvolvimento social, né? No final do século XIX, conforme eu já citei, o pós-milenismo era uma doutrina muito popular. Porque o final do século XIX foi um período de um grande crescimento da humanidade. Né? As tecnologias estavam surgindo, o mundo se desenvolvia de um modo assim maravilhoso, espetacular. Né? A expectativa do mundo na época era que em 2024 ninguém estivesse mais trabalhando. As máquinas iriam fazer isso pela gente. Lembra Leonardo da Vinci projetando o helicóptero, né? Projetando. Parece que projetaram até um elevador, uma coisa assim. Lá no final do século XIX, os caras estavam pensando assim, em coisas fabulosas, né? Não somente ali, claro, mas ali foi, vamos dizer assim, foi o período mais otimista. Aí o que que as pessoas pensavam? Ah, o mundo vai progredir, o mundo vai melhorar, as coisas vão. Diziam até, olha, quando chegar em meados do século XX, Satanás saiu da história, porque não vai ter mais espaço para esses personagens míticos, porque o mundo vai estar tão desenvolvido, tão racionalizado que as coisas estarão. E Satanás lá dizendo assim, não sabe de nada, não sei. Né? E aí, gente, qual foi a resposta? Quem estava na lição da semana passada, qual foi a resposta que o homem deu para esse otimismo? Para começar, 2 guerras mundiais. Só na primeira metade do século XX. Acabou com tudo. O otimismo foi lá para baixo. Nesses períodos, o pós-milenismo baixo fácil. Né? E aí os pré-milenistas vão dizer, olha, tá vendo como a gente estava certo? Mas aí o amilenista vai dizer, não, olha, essas guerras aí já é tribulação. Aí o pré-milenista diz, não, mas não vai ter coisa pior. Aí por aí vai, certo? Um detalhe importante para a gente entender, a Bíblia, ou a interpretação da Bíblia, ela é muito influenciada pelo contexto histórico. Por que tem diferenças tão latentes, né? Entre um único texto bíblico com 2 interpretações tão distintas. Por exemplo, o amilenista diz: vivemos a tribulação e vivemos o milênio. O pré-milenista diz: ainda não chegou a tribulação e nem o milênio. Poxa, mas é o mesmo texto, Apocalipse 20, de 1 a 6. Por que há tanta diferença, né, de pensamento? A experiência humana, naturalmente, inevitavelmente, ela vai influenciar o nosso modo de pensar, de interpretar a Bíblia. Não tem jeito, certo? A corrente amilenista é uma corrente que ela é essencialmente defendida pelos teólogos europeus. A corrente pré-milenista ela é essencialmente defendida pelos teólogos americanos.
O conceito que um americano tem de tribulação é diferente do conceito que o europeu tem. As duas guerras mundiais aconteceram na Europa. O que aconteceu com os Estados Unidos durante as duas guerras mundiais? Só cresceu, só se desenvolveu. Então, para um americano, ele vai dizer, olha, a tribulação ainda não veio. O europeu vai dizer, não, a tribulação já veio. Olha, essas duas guerras aí são a prova disso. Existia nos Estados Unidos? O pós-milenismo, os defensores do pós-milenismo dizem que ele sempre existiu, certo? Mas ele sempre esteve mais presente em tempos de paz e, naturalmente, em nações que não se envolveram em situações críticas, né? Como aconteceu na Europa, né? Então, gente, mas ele existe tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O amilenismo e o pós-milenismo creem que o julgamento será um evento único, crédulos e incrédulos. O pré-milenista histórico, ele crê que haverá um primeiro julgamento na segunda vinda, certo? Quando Cristo vier arrebatar a igreja, é isso? Primeiro julgamento na segunda vinda e o segundo julgamento no final da tribulação, certo? Faltou pegar mais uns detalhezinhos aqui sobre esse ponto, mas a ideia é basicamente isso. Haverá 2 julgamentos, certo? O pré-milenista dispensacionalista, ele acredita no julgamento da seguinte forma. Primeiro, serão julgadas as obras dos crentes no arrebatamento. Depois, judeus e gentios no final da tribulação. E, finalmente, os incrédulos no final do milênio. Então, para um dispensacionalista, haverá 3 julgamentos. Certo? Olha como a volta dos dispensacionalistas é sempre maior, né? Os premilenistas históricos, eles são mais simples na forma de interpretar as coisas. O premilenista dispensacionalista, ele sempre opta pelo mais complexo. Certo? Quanto à tribulação, já adiantei aqui um pouco, né? O amilenista e o pós-milenista acreditam que nós estamos vivendo a tribulação, com uma diferença, né? Como eu já coloquei. O pós-milenista, ele acredita assim: a igreja, ela vai passar pela tribulação e a tribulação vai desaparecer com o progresso da igreja, sabe? O mundo, o reino de Deus vai se impor sobre o mundo e os problemas, as dores, elas serão cada vez menores. Qual é a fonte que os pós-milenistas usam para defender essa ideia? A parábola do grão de mostarda, entendeu? Quando Jesus diz que o grão da mostarda começa miudinho e vai crescendo até se tornar uma árvore frondosa. Eles usam também, deixa eu ver, não sei se é Isaías 65, 66, onde diz que um homem com 100 anos será novo e o velho morrerá já em idade avançada, coisas assim, entendeu? Então diz, olha, o mundo vai se desenvolver, a vida vai melhorar muito e a igreja será o vetor dessa mudança, dessa transformação do mundo, entendeu? Então eles creem assim, né, que a tribulação ela é passageira. O amilenista, ele diz, olha, nós estamos na tribulação e vamos ficar na tribulação até o final, até Cristo voltar, entendeu? Nós estamos aí
debaixo das consequências do pecado durante todo o tempo, certo? O pré-milenista histórico ele diz que a igreja vai passar por uma tribulação lá no futuro, certo? Quando Cristo vier a primeira vez, naquele processo bem complexo que eles apresentam, né? Eles dizem, sim, a igreja ainda vai passar pela tribulação, mas isso será por um curto período de tempo. Será apenas por 7 anos, né? Os 7 anos da tribulação. A igreja irá passar, porque, se eu não me engano, segundo um pré-milenista histórico, o arrebatamento acontece depois da tribulação, certo? O pré-milenista dispensacionalista não, ele acredita que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Então, para ele, a igreja, para um pré-milenista dispensacionalista, a igreja não vai passar pela tribulação. Os crentes não vão experimentar a tribulação. E aí, olhando para a nossa realidade, o que vocês acham? Está passando? Vai passar? Não vai passar? Eu acredito no ponto do. Não, até então, no pré-milenista histórico. Que a igreja ainda vai passar. Ainda vai passar pela tribulação. Mas mais por ensinamentos que eu tive na minha vida passada. Então, meio que complica agora. A igreja brasileira, principalmente as igrejas de origem histórica, batistas, cristãs evangélicas, e igrejas que nasceram delas, né? Todas elas são pré-milenistas. E a maioria são pré-milenistas dispensacionalistas. Alguns conseguiram sair dessa doutrina e se tornaram pré-milenistas históricos, mas a maioria são dispensacionalistas. Por quê, gente? A coisa acontecia da seguinte forma: os missionários que fundaram essas igrejas, a maioria deles eram americanos. Quase todos eram americanos. Qual era a doutrina que eles traziam? A igreja não vai passar pela tribulação. Porque, como eu já expliquei para vocês, o conceito de tribulação deles é diferente do conceito de tribulação de outras partes do mundo. Entendeu? Então eles ensinavam, olha, a igreja não vai passar pela tribulação. Certo? Alguns de vocês... Foi tu que disse que tem uma Bíblia de Scofield? Sim. Eles traziam a Bíblia de Scofield e distribuíam nas igrejas. E ela é totalmente dispensacionalista. E esse pensamento dispensacionalista até hoje está presente ele é muito popular no evangelho americano, nas igrejas americanas. Vocês já viram aí que os Estados Unidos ele nunca se opõe a Israel? Tem vários fatores. Político, porque Israel é a base militar dos Estados Unidos do Oriente Médio, né? É onde eles têm apoio irrestrito, certo? Mas também tem uma questão escatológica aí. Por que os Estados Unidos cuida tão bem de Israel? Porque eles acreditam que Israel faz parte de um plano especial de Deus para o fim dos tempos. Eles acreditam na restauração do reino davídico, que é o que um pré-milenista dispensacionalista acredita. Eles acreditam que Israel, a vinda de Jesus Cristo vai se dar em Jerusalém. Entendeu? É por isso que eles cuidam tão bem de Israel até hoje. Sabe? Eles têm a visão dos Estados Unidos a respeito de Israel, inclusive a visão política dos Estados Unidos, tem uma influência escatológica muito forte. Pré-milenista. Dispensacionalista. Dispensacionalista é aquele que manda no supermercado comprar 2 kg de arroz e se tiver ovo, trazer 5. Aí vai e traz 5 kg de arroz. Mais ou menos isso. Entendeu? Então, olha como ainda há uma presença muito forte. Mas aí alguns teólogos eles entenderam que o pré-milenismo dispensacionalista era muito complexo. Aí eles começaram a desenvolver uma outra vertente. Conforme cada um puxa a brasa para sua sardinha, né? Eles dizem, não, o pré-milenismo histórico sempre existiu. Depois que veio o dispensacionalista. Aí o outro diz o contrário.
No geral, o que o pré-milenista histórico faz? Ele tenta descomplicar a doutrina, entendeu? E aí eles defendem que a igreja ainda vai passar pela tribulação, certo? Mas ainda não está passando. Vai passar, mas ainda não está passando. Então a igreja não congregava, eles acreditavam que a igreja não ia passar. E está sendo batalha de novo. Antes da tribulação, né? Tem muita discussão sobre isso. Normalmente, as igrejas batistas, elas costumam ser dispensacionalistas, costumam ser pré-milenistas históricas. Certo? A igreja ainda vai passar. As igrejas pentecostais, elas costumam ser dispensacionalistas. Não vamos passar pela tribulação. A ressurreição dos crentes será diferente da ressurreição dos ímpios, certo? Essas coisas tudo aí. Entendeu? E as igrejas reformadas costumam ser amilenistas ou pós-milenistas. Entendeu? Esses 7 anos, pastor, é com base naquilo lá de Daniel 9? Nas profecias de Daniel. Nas 70 semanas? Por aí. Tudo isso tem influência na interpretação. Certo? O que eu penso? Eu penso que nós estamos passando pela tribulação. Certo? Que vai aumentar. A tendência é aumentar. O grande problema do pós-milenismo para mim é que para ser pós-milenista você tem que ser muito otimista. Eu não vejo razões para esse otimismo que um pós-milenista tem. A gente pensa muito semelhante ao amilenista, ele caminha juntos por um bom tempo, mas esse otimismo no final dos tempos eu não creio. Eu creio mais no caos. O oposto, né? O oposto, certo? E para mim a grande vantagem do amilenismo é que ele é simples na sua forma de interpretar o milênio. E claro, de interpretar a vida, né? E se você olhar, gente, a história, no Antigo Testamento, basicamente, nós temos o seguinte. Nós vamos ver ali figuras. Nós vamos ver ali no Antigo Testamento Deus usando as experiências humanas como figuras do porvir. Deus promete uma terra, né, que manda leite e mel para o seu povo, né? Deus promete para Abraão que ele teria uma descendência mais numerosa do que a areia do mar, do que as estrelas do céu. Aí Hebreu diz que Abraão morreu sem ver nada disso, mas morreu crendo, né? Deus liberta um povo do Egito, certo? De um cativeiro. Tudo isso, todas essas figuras para mim, experiências, olha só, experiências reais, mas usadas de forma figurada para falar de futuro, para falar de algo que ainda vai acontecer, certo? Todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento era figura de quê? Do sacrifício de Cristo, né? E Paulo vai dizer lá em Colossenses, olha, essas coisas eram sombras do que haveria de vir, certo? Então, para mim, as coisas estão muito bem reveladas, estão muito bem apresentadas. Não há nada escondido, não há mistérios de Deus que Ele está reservando para os últimos dias. Deus vem mostrando os fatos como eles são para a humanidade ao longo de todo esse tempo. Porque o ser humano sempre gosta de um emocionalismo, de um misticismo. De um misticismo. Bota tudo, né? Roteiro de filme. Como é que um amilenista interpreta as 7 semanas de Daniel? Olha, ali, no meio da história ali da igreja, no começo da igreja, ele terminou essa 7ª semana aí. Ninguém nem viu o dia. O que o pré-milenista acredita, o dispensacionalista especialmente? Não, a última semana ainda não veio, a igreja aguarda por esse dia. Aí cria-se uma história muito fabulosa, né, para explicar.
eu vou ter tantos anos de Daniel até Dario, de Dario até Jesus, mais tantos anos. Isso dá tantas semanas. É tipo o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele tem muito simbolismo por causa que era a cultura da época. Então, João ele escreve uma carta para consolar os cristãos. E aí, que essa carta, não, que às vezes tinha até escrito sobre o próprio Império Romano, ele criou um simbolismo para que o Império Romano não barrasse as cartas. O próprio. Pois é, mas o próprio número 666, que se gera aí, não é? Infinidade. Aí ninguém presta atenção porque João fala. Esse é o número de homem. Né? De uma forma assim, bem simples, gente. O 6 é o número que antecede o 7. O 7 é o número da perfeição. Né? 7 dias Deus criou o mundo, né? 70 anos ele restaurou a nação de Israel. Devemos perdoar 70 vezes 7. Por aí vai, esses números dados aí de forma simbólica. O 6, por que o 6 é o número do homem? Porque o homem é imperfeito, o homem é limitado. Então, o 6 ele antecede o 7, tipo assim, ele não alcança a perfeição. Ele não chega à perfeição. Entendeu? Porque. Perfeito, três juntos. É pai, filho e espírito. É porque a repetição é apenas um recurso usado pela literatura judaica para dar ênfase a alguma coisa. Mas foi escrito em grego. Né? Sim, mas para um povo judaico. A cultura era judaica. Né? Porque João era judeu. até porque se espalhou a cultura grega. Sim. O fato de ter sido escrito em grego foi para facilitar a leitura, mas o pensamento ali é judaico. O Antigo Testamento está todo presente em Apocalipse. Só para não esquecer. Lembra quando Isaías tem aquela visão do trono de Deus? Que o escreve diz santo, santo, santo. Aquela repetição ali, é para enfatizar a santidade. Por isso que é 3 vezes. Quando João diz que o número da besta seria 666, é para enfatizar a figura que ele está usando ali. Certo? Do número 6. Essa questão do grego aí é porque o Paulo de Brava, né, querendo defender a Septuaginta, diz, mas os apóstolos usavam a Septuaginta porque eles precisariam pregar a todo mundo, então precisaria traduzir o Antigo Testamento para o grego para poder pregar a todo mundo. Só que aí ele está defendendo o protestantismo ao mesmo tempo. O uso da língua grega foi para que as coisas pudessem, né? Os apóstolos precisariam pregar. Né? Professor, então falando aqui de tribulação, a Bíblia fala do anticristo. Por um amilenismo, o anticristo não seria então um ser humano. Um único ser humano. Não. Cada geração tem o seu anticristo. Eu acho que o anticristo ele é mais uma ideia do que uma pessoa em si. Para mim, isso é só uma opinião pessoal minha. Hoje, quem mais representa a figura do anticristo no mundo é a ONU. É esse progressismo, essa agenda progressista. A agenda progressista. Para mim, a ONU representa muito bem. E está muito ainda na Europa, né? Sim. Pode ser pessoas, viu, Bruno? Mas não necessariamente só pessoas. Eu tinha uma vez que fizeram lá a montagem que a besta que ao invés do mar botaram a Lula. O Lula não, a Dilma lá. Literalmente. Levar ela numa praia e quando ela sai do mergulho. Né? Há uma coisa que não tem aí nesse quadro. Nesse quadro, que seria a prisão de Satanás. Na verdade, alguns interpretam que ele está solto, ou que está solto, outros interpretam que ele já está preso, né? Como no caso de Jó. E ele é limitado em seu poder. Sim. E aí, qual a visão? A minha visão, ele está preso. Mas a corda é grande. Então não passe perto. Eu creio nisso. Entendeu?
A corda é grande, não passe perto. Compreensão ampla, intuitiva. Até porque essa é a visão mais simples também. Né? Sim, um amilenista deve pensar dessa forma, né? Mas para o pré-milenista não, ele está totalmente preso. Ele é réu primário. É. Gente, sobre o milênio, já está muito claro, né? Para um amilenista não há milênio literal, certo? O reino de Deus já está presente. Nós vivemos aquela tensão que a gente chama de já e de ainda não. Certo? O reino de Deus está presente, mas ele ainda não está consumado totalmente. Certo? Morreu, né, em 2000. Foi em 1999. Ele se matou. Nego pirou. Diziam que o mundo ia parar. Mas aconteceu a mesma coisa também do ano 999 para o ano 1000. Sempre que há uma mudança de milênio, essas expectativas vão lá para cima. A turma aí da informática falava do bug do milênio. Não sei se vocês lembram disso, vocês aí que são... Falava, tinha até reportagem nas revistas, não tinha internet na época, né? Mas nas revistas falava do bug do milênio, o mundo vai dar um bug aí. Não havia internet assim, popular, mas as empresas já utilizavam, né? Olha, vai travar tudo, o sistema de hospital vai travar, sistema de aviação vai travar, os aeroportos vão parar. Era assim, aquele caos. Entendeu? Era praticamente um... Acho que na verdade, mas eles consertaram isso. Era tipo porque... Não era difícil de A resolver. programação da época não tava tipo, compatível com essa virada. Não estava configurada para zerada. Era... Resolveram muito fácil. Mas só que se especulou muito a respeito disso. O bug do milênio. Aí eu me lembro de uma charge da revista Veja, que era o grande canal de comunicação fora da televisão. Logo depois da virada do ano, não aconteceu nada, o ano virou numa boa, sabe? Aí logo em seguida teve um temporal aí numa cidade lá pro sul e alagou a cidade inteira e morreu pessoas afogadas. Aí a Veja fez uma charge com alguém engolindo água lá, sabe? Aí embaixo a legenda era assim: o Gloob do milênio. Foi bem o Leolin. O Gloob do milênio. Mas era uma crítica ao fato de não terem preparado a cidade para lidar com a enchente, como aconteceu agora. E como vai acontecer tantas vezes. Certo? Para o pós-milenista, o milênio se trata da era presente, que vai se transformar no milênio, vai avançar, né? No milênio por causa do progresso do evangelho. Esse aqui, no caso, o milênio ele se inaugurou com a vida de Jesus Cristo. Ele o quê? Inaugurou com a vida de Jesus. Sim. O milênio foi inaugurado com a vinda de Cristo. O milênio ele inaugura a vinda de Cristo, ele inaugura o milênio, inaugura a manifestação visível do reino de Deus, né? Que a gente já falou naquela aula. E inaugura também aquilo que chama de último dia. Sempre nos evangelhos, quando nós ouvimos falar de último dia, normalmente os autores não estão falando de um dia. Eles estão falando do dia escatológico, que começa com a vinda de Cristo até aquele dia que compreende entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Uma data cronológica sem data de ideia. Só a gente conhece a data de início. Os pré-milenistas históricos dizem que o milênio é tanto presente quanto futuro, por isso não é literal, e Cristo está reinando agora no céu. Gente, como eu disse para vocês, isso aqui é algo muito... Esse quadro aqui ele é muito simples, porque o pré-milenismo histórico tem uma série de divergências entre si. O pré-milenismo dispensacionalista tem muito mais divergência. Eu estou pegando aqui a ideia mais comum, mais popular. Entendeu? Entre eles. O dispensacionalista vê o milênio dizendo o seguinte: na segunda vinda, Cristo inaugura um milênio literal de 1000 anos na Terra, depois da tribulação. Certo? Então, olhem como é a diferença. Um pensa que já estamos, outro pensa que ainda vai acontecer. Um pensa que é literal, o outro pensa que não é apenas figurado. Né? E o último quadro aí, gente,
Israel e a igreja, como é que essas correntes escatológicas veem Israel e a igreja? O amilenista diz: a igreja é o novo Israel. Não há distinção entre os dois. Eu também creio nisso. Romanos 11. Se é Romanos 11. Deixa eu ver aqui. Pra eu não falar mais heresias que já falei até agora. Romanos 11, quando Paulo fala sobre o futuro de Israel, entende que Paulo está reunindo dois povos em um só. O grande lance, assim, no Antigo Testamento, Deus escolheu um povo. Israel. Mais fraco. Aqui está Israel. Certo? Quem era salvo, normalmente o movimento era esse. A pessoa está lá em Jericó. Raabe, né? Raabe está lá em Jericó. O movimento era esse, ó. Um movimento centrípeto. É isso? Era de fora para dentro, não é isso? Não é isso que é o movimento centrípeto? Certo? Olhem como as pessoas que conheciam Yahvé, o que elas faziam? Elas se juntavam aos judeus. Certo? Se juntavam aos judeus. Durante o Antigo Testamento, esse foi o processo. Certo? Todo mundo convergia para Israel. Mas aí chegou os dias do Novo Testamento. Aí bem ali no dia de Pentecostes, cada um falando numa língua, cada um entendendo. Um falava numa língua, o outro entendia na língua original e tal. O que aconteceu ali? Aquele povo, o que eles fizeram? Eles fizeram um movimento centrífugo, de dentro para fora. A dinâmica da salvação no Novo Testamento com Jesus Cristo mudou. Já não era mais preciso ir até Jerusalém, adorar em Jerusalém. Agora se podia adorar em qualquer lugar. E esse povo que experimentou aquele evento ali no Pentecostes, eles foram os representantes do começo desse movimento. Então hoje a igreja ela tem a ideia, a igreja ela vai para o mundo, ela vai cada vez mais longe, que é a ideia do trabalho missionário, certo? A partir daí acontece o seguinte: Israel já não é mais o lugar da adoração, de se conhecer a Deus. Em todo lugar agora Deus é conhecido, certo? Penso eu, se é uma opinião particular, Israel e igreja são um povo, um único povo, certo? Mas ainda acredito também que Deus ele dispensa um favor especial a Israel. Nesse caso que eu também acredito no pré-milenismo aqui. Existe alguma distinção entre os dois, mas há um futuro distinto para Israel. Mas a igreja é o Israel espiritual. Certo? Eu penso pela seguinte razão. A missão de Israel no Oriente Médio. Olha, Israel é um oásis no meio de um mundo árido. Sabe? É impressionante como Israel consegue produzir, consegue se desenvolver debaixo de tanta pressão. Na semana que o Estado de Israel foi fundado, já houve uma guerra. E eles venceram. Né? E sempre venceram. Sempre sob ataque. Então, se desenvolveram sob ataque. Um paísinho do tamanho de Sergipe, minúsculo, e tem um poder militar maior que o próprio Brasil. Entendeu? E o que eu acho engraçado é que a gente tá aqui criticando, né? Quando eu vi essa guerra recente aí, o cristão defendendo Israel, né? Aí o pessoal dizendo, Israel, os judeus que mataram peixe, esses cristãos aí defenderam. Aí o rapaz, o Estado de Israel é um país, não uma religião. Israel tem tanto cristão lá, que tem poucos, mas tem cristão, não tem nem de judeus. Ele fica com raiva de Deus. Matou o próprio filho, olha aí, matou o próprio filho. Então, soteriologicamente, escatologicamente, eu penso que o plano de Deus para Israel e para a igreja é um só. Certo? Porque estão debaixo de um pacto, de uma aliança única. Certo? Que começa com Abraão e permanece até hoje.
No entanto, eu penso também que há um cuidado especial de Deus com o povo, seu povo da aliança, seu povo escolhido. Porque senão eles não sobreviveriam ali. Não tem razão. E não tem como justificativa lógica para isso, Sim. né? Entrar nessa linha, pastor, há também hoje a mão de Deus sobre Israel, no caso, por exemplo, do Holocausto. Também, mas olha só, Deus puniu Israel, né? Mas também trouxe providência. Olha como a história do Holocausto ela tem uma semelhança com a história do cativeiro babilônico. Quando você lê o livro de Abacuque, por exemplo, Abacuque pergunta assim para Deus: Senhor, por que tu não responde? Por que tu não socorre o teu povo? Aí Deus diz: olha, eu vou socorrer, mas primeiro eu vou usar a Babilônia para castigá-los. E olha que castigo, foram 70 anos longe de casa. E depois ele restaura, né? E pune a Babilônia porque a Babilônia foi o instrumento que ele usou para castigar Israel. No Holocausto acontece algo semelhante, né? Ele pune os judeus com o nazismo, né? O movimento nazista, mas o próprio movimento nazista é punido depois e Israel é restaurado, né? A nação de Israel é restaurada. Você me lembra que Isaías fala lá no capítulo 17, versículo 7, ele disse que eu vos dei por feio para a Babilônia. Então, aquele versículozinho ali mostra a ideia de Deus, que o próprio Deus puniu seu povo, a questão da Babilônia, mas mostrar para aquilo ali como se fosse uma questão de transformação do caráter do próprio povo. Sim, exatamente. Olha como os judeus, quando Israel foi reinaugurado, o Estado de Israel, em 1948, junho de 1948, eu acho, como eles voltaram com um propósito de desenvolver, de crescer, de viver como um judeu deve viver de fato, né? Então, eu penso que os planos de Deus para Israel e para a igreja são um só. Mas a providência de Deus em Israel ela é diferenciada. Até hoje. Continua sendo a menina dos olhos. Certo? E ele usa isso. Deus usa essa expressão nos salmos. Não me lembro qual salmo, que ele chama Israel de a menina dos meus olhos. Né? Ele traz essa ideia muito interessante. Porque é como se Deus, a menina dos olhos significa o seguinte: é como se Deus olhasse para Israel e se visse no reflexo dos olhos do povo. É daí que vem a ideia da menina dos olhos. Quando você, dependendo do ângulo, da luminosidade, se você olhar bem no olho de alguém, você consegue se ver. Não é isso? É isso aí que Deus está falando. Não, tem aí também a ideia de que é uma das partes do teu corpo que mais protege, o reflexo, né? Uhum. Quando vem alguma coisa, tu sempre protege os olhos. Isso. Está sempre instintivo, é natural, né? Então. Cita em Zacarias, Provérbios, Deuteronômio. Né? Tá cheio. Existe alguma distinção entre os dois, pois há um futuro distinto para Israel, mas a igreja é o Israel espiritual. Certo? É a descendência de Abraão, a descendência espiritual. Nós somos parte daquilo que Deus falou para Abraão. Tua descendência será tão numerosa quanto a areia do mar. Nós somos parte dessa promessa. Entendeu? Quem faz cumprir essa promessa hoje é a igreja. Certo? E finalmente, o pré-milenista dispensacionalista diz que não, a distinção é total. Deus tem um plano distinto para Israel e um plano distinto para a igreja. Tanto na salvação quanto na escatologia. Ok? Bom, gente. E a Recebe é o que? Nessa história? A Recebe, ela não tem um posicionamento definido a esse respeito. Mas as coisas estão mudando. Por muito tempo, os pastores da ICEB eram todos pré-milenistas
dispensacionalistas. Porque a ICEB foi fundada por missionários americanos. De uns tempos para cá, essa visão tem mudado, porque os missionários foram embora. E aí, quando os pastores brasileiros começaram a estudar teologia, sem essa influência americana, o posicionamento começou a mudar. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, eu faço parte de uma geração que já não defende mais o dispensacionalismo. A maioria dos pastores formados no século XXI são amilenistas. No meu caso. Ok? Nós vamos continuar sem versículo hoje. Tudo bem? Alguma pergunta? Discordância? Tem algum dispensacionalista aqui? Lógico. Tem o nominalismo e o fenômeno histórico. Ele tem direito todo literal. Não se preocupem em definir. Quem não tem hábito de ler sobre essas coisas, não se apresse em dizer, eu sou isso. Isso é uma construção, certo? É uma ideia que a gente vai amadurecendo. Ok? A gente vai se informando e vai tomando um posicionamento. Não precisa de pressa para isso, não. Tipo o pastor Paulo Júnior, que é de uma igreja independente, aí ele conversou com o Paul Washer, que é um batista, e deixou de ser pré-tribulacionista para ser pós-tribulacionista. Uma conversa tranquila. Pois é. Né? Porque isso aqui, na verdade, gente, é algo assim, tem muito conteúdo. Né? Se você for estudar o dispensacionalismo, ele é muito complexo. O amilenista diz assim, Cristo virá. No final dos tempos, buscar a igreja e condenar os demais ao inferno. Pronto. Um dispensacionalista, ele pode ser um pré-tribulacionista, ele pode ser um pós-tribulacionista, ou ele pode ser um mesotribulacionista. E cada um tem um argumento para usar. Você não sabe nem o dia nem a hora. Basta isso, né? É isso aí. Vai ser id, vai fazendo o que ele mandou. E pregar o evangelho a toda criatura. Basta.